E aí, pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre o futuro das relações com a vinda das ginoides e das waifu dolls, e das IAs e tudo mais. Bem, vamos lá. Há mais ou menos uns 2-3 dias atrás, um comentário apareceu de um inscrito aqui do canal, eu acho, porque eu não consigo ver todos os inscritos aqui do canal, por incrível que pareça. Eu ainda não aprendi a mexer totalmente no YouTube. Um inscrito ele perguntando sobre o que eu acredito sobre o futuro das relações, ele fazendo perguntas sobre você acha que os caras vão preferir as ginoides e as waifu dolls por causa dos perigos das relações, sobre útero artificial e tudo mais? E eu respondi na sinceridade pra ele e pensei, vamos fazer um vídeo sobre isso, é um tema legal. Aí eu pensei, eu falei assim pra ele, se os caras abandonarem elas, coisas que realmente, muito possivelmente vai acontecer, não vai ser por despertar ou por força coercitiva das relações, mas sim por gadice. Porque vamos lá, com cada vez mais as ginoides, waifu dolls, IAs e tudo mais se tornarem cada vez melhores, cada vez mais inteligentes e principalmente cada vez mais realistas, às vezes nem mais realistas, cada vez mais bonitas aos olhos, pouco a pouco os caras vão começar a desistir das relações, não só pelo fato de que sim, eles vão ver que é mais barato, que vale mais a pena, apesar de que sim, vai ter aquele shamezinho social, mas a gente tem que lembrar que, como eu falei antes, eles não vão ser por despertar, mas sim por gadice. Eles vão até elas, vão abandonar as pandorinhas de carne e osso, não por despertar ou por perigo das relações, mas sim porque eles só pensam com a cabeça de baixo. Eles só pensam com a cabeça de baixo. E por só pensar com a cabeça de baixo, quando vê uma waifu doll, uma ginoide bonitona, que não envelhece, qual ele pode programar, fazer acontecer para atender às vontades dele, principalmente as vontades do bem bom, sabe o bem bom? O sapeca iaiá? Eles pouco a pouco irão até elas. Vão não querendo mais relacionamento com as pandorinhas orgânicas. E meio que as pandorinhas já sabem disso, por isso que já antecipadamente já tem um monte de pandorinha e cavaleiro branco e tudo mais fazendo discurso contra as ginoides, as waifu dolls, erguendo aquele sentimento de que você é um moleque porque você só tem isso porque não consegue uma de verdade, bababá. E quando essas coisas realmente avançarem mais, porque eu acredito que o futuro mais possível para a Terra seja um futuro de Bubblegum Crisis, que lá no mundo de Bubblegum Crisis, no anime, quem manda não é o governo, mas sim as megacorporações. O mundo é dominado por megacorporações. Eu acredito, pelo menos eu acredito, que esse é o futuro mais provável da humanidade, com tudo que está acontecendo agora, com cada vez mais as empresas tendo poder político e voz na escolha dos representantes. O Estado vai acabar perdendo força, porque o Estado vai estar de mãos atadas. Porque as empresas dependem menos do Estado do que o Estado depende das empresas, dessas megacorporações. Tanto que em Bubblegum Crisis, eu acho que um dia eu vou fazer um vídeo sobre esse anime, tem OVA, tem um monte de coisas, é interessante dar uma olhada para quem quiser. É uma série de animes, de filmes também, conectados numa linha do tempo. Lá não só temos também seres artificiais, como também humanos gerados por úteros artificiais.
E uma coisa que é muito mostrada em Bubblegum Crisis é o fato das relações humanas e de como os humanos estão cada vez mais não se relacionando entre si e cada vez mais com os seres artificiais, principalmente os homens. Quem quiser assista, é muito bom. Eu recomendo começar pela The Policy, que é a prequela de Bubblegum Crisis. É a prequela de quase tudo, praticamente. Claro, passa esse universo alternativo, mas é só botar uns anos pra frente que você não vai notar a diferença. E tem muito disso. Sobre também os humanos perderem seus empregos para os seres artificiais, sobre as relações, sobre a mudança social, porque a sociedade de Bubblegum Crisis é bem diferente da nossa. Mas voltando pro assunto, claro que vai ter uma pressão para tentar barrar, principalmente das seres de luz. Quem viu a distopia waifuísta que o Kodama, junto com outros criadores de conteúdo, fez há um tempo atrás, e que tem backup aqui no YouTube, quem quiser dar uma procuradinha, distopia waifuísta, ou vai lá na Homens que Seguem Seu Próprio Caminho TV, já que eu não posso falar o nome em inglês aqui, porque o YouTube tá só esperando um deslize para me dar um shadow ban. Mas vocês sabem do que eu tô falando. Muito possivelmente o Estado não vai ter como barrar isso, porque primeiramente, ele não vai poder passar por cima da Constituição, porque passar por cima da Constituição já é o que eles menos querem por enquanto. O que eles estão fazendo hoje em dia é driblar a Constituição. Eles estão só driblando ela, eles não estão passando por cima, porque no dia que passarem por cima eles vão literalmente mostrar a Deus e o mundo que realmente a sociedade é genofascista. Primariamente, eles vão tentar barrar, vão tentar fazer movimentos, até mesmo tentar aprovar algumas leis. Mas como eu já falei lá no coisa, possivelmente o Estado não vai poder fazer nada. Mesmo para isso também vale para aqueles que acreditam que o Estado é elas e é para elas. Eu não acredito nisso, mas eu respeito quem acredita nisso, porque tem um fundinho de verdade. Mas mesmo utilizando essa vertente de ideia, não vai ter muito o que fazer, porque o Estado é muito mais dependente das corporações, das megacorporações que vendem e que não vão medir esforços, não tem moral e ética alguma e não estão atrelados a nenhum movimento, ao mimimi, a esses LG, lá quanto Megatron e tudo mais por aí, eles não estão ao lado, eles só estão lucrando em cima mesmo. Quando deixar de ser lucrativo, eles vão abandonar. E mesmo que o Estado não abandone elas, essas corporações vão abandonar. E se essas corporações abandonarem, já era. E o planeta 50-50? O planeta 50-50 vai ser um fracasso. Todo mundo sabe disso. Essas agendas que a ONU faz vão falhar. Por isso que eles já estão tentando fazer movimentos para tentar mitigar qualquer resistência que possa aparecer ou que possa ser perigosa para eles no futuro. Nós, por um exemplo. Porque nós literalmente estamos a lascar todo e qualquer plano deles. Tem um vídeo que se chama Como o Despertar e a sigla ferraram com o plano globalista. Eu tenho ele aqui, mas eu não posso postar porque... por 3 motivos. Primeiramente é que ele dá copyright. Segundamente, que muitos termos que são usados lá também dão copyright. Terceiro, mesmo que eu cortasse, perderia o sentido geral das coisas. Então, eu resolvi só não postar. Esse foi um dos pouquíssimos backups que eu tenho que eu não pude postar, por esses motivos. E eu espero que vocês entendam pelo menos isso. Talvez um dia eu dê um jeito de colocar eles aqui, mas por enquanto não vai dar. Mas o que eu posso dizer é... quando essas coisas vierem, os caras vão sim
abandonar as relações, mas não por despertar. A maioria não vai ser por despertar. Ou por perigo de relacionamento. Por leis, essas coisas. Não. Vai ser porque pensam somente com a cabeça de baixo mesmo. E sobre o útero artificial, eu até expliquei pra ele que, tipo, isso sim vai libertar elas, já que elas não vão mais precisar engravidar, mas também vai matar a maior moeda de barganha que elas têm. Porque a maior moeda de barganha que elas têm não é o sexo, mas sim a reprodução. Essa é a maior moeda de barganha, porque se for para aliviar prazeres carnais, o homem tem 2 mãos, né? Até com uma mão vai. Você sabe, né? Pois então, a maior moeda delas não é o bem bom, e sim a reprodução. E se elas perderem isso, eles não vão ter mais o que fazer. Claro que vai haver muita pressão para monopolizar isso somente para os seres de luz. Elas faziam a vida, elas que têm o direito somente de usar esses úteros. Mas aí vai haver as empresas e dizer, não. Eu quero lucrar, eu quero dinheiro. E tem um monte de cara aí que quer ser pai, mas não quer ter relacionamento, quer ser pai solo. Eu quero esse mercado. As empresas não vão se limitar por causa de desejos delas. Se tiver um mercado que possa ser lucrativo para eles vão em cima daquele mercado. E é isso que vai acontecer. Não tem como parar a ganância. E é essa ganância que vai ferrar com elas. Um monstro que elas mesmas criaram. Elas são um monstro que criou outro monstro e esse monstro se retroalimentou de todo mundo. Ou seja, no fim, o futuro delas é desolador. Fazer o quê? Cada um dia colhe o que plantou, né? Fazer o quê? Quem planta vento, colhe tempestade. Aqui, eu caminho na Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!